Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui na BMC News, para a gente entrevistar, conhecer um pouco mais, não só das empresas, mas principalmente dos principais executivos, diretores, empreendedores realmente que estão transformando esse país, tá? Lembrando que também você pode acompanhar pela sua plataforma de podcast preferida, é só procurar lá, BMC Talks, está sempre disponível em todas as plataformas, tá? E você também pode, ao longo da semana, procurem pelas minhas redes sociais, pelas redes sociais da BBC News, para fazer sugestões, de nomes, e a gente realmente quer trazer as maiores referências do mercado. E hoje a gente está aqui com um time da Hashdex, tá bom? Então vamos ver se o Samir Kerbaj já está por aí, para a gente conversar com ele, que é um dos principais executivos da Hashdex. Para quem não conhece, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais da Hashdex e também sobre o dia a dia do Samir. Samir, muito obrigado pela presença, pela participação, pela disponibilidade sempre aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo, obrigado. Obrigado pelo tempo. Ô Samir, antes de falar de Hashdex, falar de Samir, a gente vai falar um pouquinho sobre, acho que antes de entender o que é a sua função como CTO, Acho que depois você me corrija se eu estiver errado, como executivo, mas o que é CTO? Porque a gente conhece essas siglas em inglês, CEO talvez seja mais conhecida aqui no Brasil, COO a gente tem agora o CIO, em alguns mercados, mas o que é exatamente um CTO, Se realmente essa é a sua função, qual que é a responsabilidade de um CTO, principalmente não só na Hashdex, mas em outras companhias também ao redor do mundo, Obrigado de novo pela presença. Claro. Então, o CTO do inglês é Chief Technology Officer, tá? Então, ele normalmente é o executivo responsável pela área de tecnologia da empresa, pela visão de tecnologia da empresa e principalmente, normalmente relacionado à área de engenharia, desenvolvimento de softwares e de produtos, tá? Aqui na Hashdex, na minha posição de CTO, eu cubro principalmente 3 responsabilidades aqui, que é a tecnologia, então cibersegurança, desenvolvimento dos nossos sistemas, mas também produtos, tá? O nosso desenvolvimento de novos produtos e acompanhamento dos produtos existentes da Hashdex, dos fundos da Hashdex, e research, tá? Então, construção de material, de conhecimento e de teses de investimento para ajudar os nossos investidores a navegar esse universo de cripto. Maravilha. Ô Samir, antes de falar de Hashdex, de criptomoedas, criptoativos, enfim, histórico, futuro, presente, eu queria entender primeiro, acho que falar um pouquinho também do Samir, assim, como é que você chegou até realmente essa construção? Para ser CTO, precisa ser necessariamente um profissional do setor de tecnologia formado, ter essa formação? Enfim, como é que foi realmente essa evolução para ser realmente um dos principais, não só executivos, mas também sócios da Hashdex? Como é que o Samir, a gente conseguiu chegar até essa história aí, que é, para a gente hoje, talvez uma das maiores referências no país e no mundo, no segmento? Legal. Então, assim, eu sou engenheiro de computação, tá? Então, eu formei em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia e sempre tive minha carreira dedicada à tecnologia para o mercado financeiro. Essa sempre foi minha paixão, Desde o começo, quando eu estava na faculdade, eu já tinha esse interesse, esse gosto pelo mercado financeiro. Eu me formei numa época em que a gente estava passando no mercado um processo chamado de eletronificação, do mercado. Estava saindo do pregão Viva Voz para esse pregão eletrônico, digital e online. E aí eu via, como engenheiro de computação, eu via aquela oportunidade de construir muita coisa para tornar o mercado mais eficiente. Então essa foi minha motivação inicial quando eu comecei minha carreira. Então eu trabalhei muito tempo com negociação eletrônica, electronic trading, depois com high frequency trading, negociação em alta frequência. Cheguei a trabalhar num projeto para criar uma nova bolsa de valores aqui no Brasil. E aí, durante esse projeto, eu comecei a ter mais contato com tecnologia do blockchain, comecei a estudar mais sobre tecnologia de blockchain, principalmente para buscar vantagens competitivas, O que a gente conseguiria desenvolver em blockchain que pudesse gerar vantagens competitivas para a gente. E foi aí que eu entendi
o potencial da tecnologia e dos criptoativos, né? E por que essa tecnologia e essa filosofia de descentralização é tão importante para a sociedade. A partir daí eu vi que isso era o futuro do mercado financeiro. E eu, como sou apaixonado por tecnologia e pelo mercado financeiro, tinha que embarcar nesse futuro. E foi aí que eu decidi dedicar minha carreira para a blockchain e criptoativos, né? Tive o prazer de conhecer, a honra de conhecer o Marcelo e o Caratori, que são os cofundadores aqui da Hashdex, no comecinho da Hashdex, então eles tinham acabado de estruturar a empresa para começar a operação, e aí eu entrei na Hashdex bem no começo, participei da criação dos primeiros fundos, né, do índice, desse projeto de ETF, então eu participei de todos desde o comecinho ali da Hashdex. Então essa é minha história, tá? Então, obviamente, cada um tem sua história. Em geral, essa posição do CTO ela exige um conhecimento mais técnico, né? Então, normalmente, o pessoal que tem um background mais técnico de engenharia ou de computação tem uma tendência maior a convergir para essa carreira, mas cada um tem sua história, né? Assim, acho que não tem uma receita de bolo. Tá ótimo. E agora, a gente poderia falar um pouquinho sobre a própria Hashdex, né, para apresentar, por exemplo, vocês são única e exclusivamente, vocês são uma gestora de recursos, tem outras atividades ou não correlatas, até porque depois lógico que eu vou perguntar um pouco dos próximos passos da empresa, né, da sociedade. Mas o que é a Hashdex hoje? Legal. Então, assim, a forma mais ampla de posicionar a Hashdex, nós somos uma fintech, tá? Uma startup de tecnologia financeira especializada em criptoativos. Nossa missão é dar acesso a criptoativos de forma simples, segura e regulada, para qualquer pessoa, desde o pequeno investidor até o grande investidor institucional. Então, a gente atua nessa ponte entre o mercado financeiro tradicional e esse mundo novo de cripto, né? A forma como a gente decidiu atuar inicialmente, né, o produto e o veículo que a gente acredita que a melhor forma para as pessoas se exporem a esse mercado de cripto hoje é através de fundos. Por isso que nós somos uma gestora de fundos, né? E a gente lançou vários fundos no mercado ao longo do tempo e recentemente lançamos, né, o primeiro ETF de criptoativos do mundo e depois o primeiro ETF de criptoativos aqui do Brasil, com essa missão de levar acesso a cripto. Tá? Então, colocando de uma forma mais holística, essa é a nossa missão e a gente atua com produtos aonde a gente acha que o mercado está pronto, está maduro para receber. E hoje a gente acredita que a melhor forma de você ter acesso a esse mercado de criptoativos é através de fundos. Tá bom, tá ótimo. E vocês têm, além, por exemplo, da parte de gestão, vocês têm alguma, já falando dos próximos passos da empresa, depois a gente fala um pouco dos produtos, enfim, um pouco também do mercado, mas como empresa, Hashdex, vocês têm ambição ou têm algum, assim, um business plan também de entrar em outros mercados, por exemplo, como exchange, enfim, ou sei lá, entrar em outros ativos, outras gestoras, né, gestão de equity, por exemplo, enfim, private equity, enfim, qual que é tem uma sinalização dos próximos passos como companhia como um todo? Legal. Nós temos uma visão bem ampla e um sonho bem grande de ser um dos maiores players de cripto do mundo, né? Assim, um dos principais referências a dar acesso ao mercado de cripto. Então, esse é o nosso sonho grande, tá? Então, eu diria que dificilmente a gente caminharia para para a gestão de outras classes de ativos ali, como ações, né? Não é o nosso core, não é isso que a gente acredita aqui, não é essa a nossa missão. O principal fronte de crescimento nosso tem sido a expansão no exterior, tá? Então a gente anunciou recentemente nossa entrada nos Estados Unidos através de uma parceria com a Nasdaq, que é a Victory Capital, tá? Então esse é o nosso caminho, tá? Assim, o nosso foco muito grande hoje é na atividade de gestão de criptoativos, né, através de fundos, que é a forma que a gente acredita que é a mais simples, é a mais segura e a mais regulada, né, que dá mais proteção aos investidores. Então, esse é o nosso foco atual. Eu não consigo prever o futuro, se a gente vai eventualmente caminhar para outras linhas de negócio, tá? Mas hoje o nosso foco é muito grande na gestão de fundos de cripto. Samir, falando em termos de gestão, vocês têm
uma ordem de grandeza do que pode ser esse mercado? Vou pegar aqui uns números, por exemplo, se a gente pegar o número de renda fixa, a gente tem ali na Ambima, você fala, pô, realmente esse é o mercado, pode ser que é um crescimento, enfim, do que pode representar realmente os fundos de criptomoedas no Brasil. Vamos pegar aqui, você acha que deveria representar 1% da alocação global dos investidores, 5, 10%? Tem alguma ordem de grandeza, o que a gente chama assim, o analista costuma chamar de addressable market, ou seja, qual que é o mercado potencial aqui no Brasil? Legal. Eu acho que tem duas formas de a gente ver esse addressable market, né? O primeiro é pensando em qual tamanho do portfólio que isso vai tomar dos investidores, e o segundo é pensando no tamanho desse mercado globalmente, né? O quanto que esse mercado pode expandir globalmente. Hoje, assim, o mercado de cripto é medido em poucos tri, né? Hoje eu acho que está com entre 1 e 1,5 trilhões de dólares de tamanho de mercado geral, né? Já é muito maior do que era 1, 2 anos atrás. É um crescimento exponencial que a gente tem visto. Mas se de fato o cripto cumprir a promessa, né, assim, e continuar se desenvolvendo, e as teses de investimento de cripto continuarem se desenvolvendo, esse provavelmente vai ser um mercado de centenas de trilhões de dólares, né? Não vai ser de 1, 2, 3 trilhões. Então o espaço para crescimento é muito grande, né? Então pensa o seguinte, se o cripto realmente tiver esse potencial de crescimento, certamente a maior parte dos investimentos que a gente vai fazer na nossa vida vão estar relacionados a criptoativos. Até quando a gente investe em equities, por exemplo, quando a gente investe em ação, o mercado de ações ele vai virar um mercado global, digital, integrado via blockchain. Ou seja, ele vai estar envolvido, né, dentro do mundo dos criptoativos. Então, eu acho que a gente tem um caminho de que provavelmente no futuro, aí pensa em 10, 20 anos, basicamente tudo vai estar tokenizado em blockchain. Não vai mais fazer sentido você ter um cartório fazendo um registro ou uma depositária ali fazendo um registro centralizado. Essas coisas vão estar no blockchain e a gente vai ter uma liquidez global. Então, o tamanho desse mercado é gigantesco. Então, a gente olhar o mercado hoje como o addressable market, como o quanto que ele vai tomar no portfólio dos clientes hoje, é pensar pequeno, tá? Porque a gente realmente acredita que a maior parte dos investidores vai investir através de criptoativos de blockchain no futuro, tá? Então, o potencial é realmente gigantesco, tá? Em termos de alocação, em geral a gente fala entre 0,5% e 5%, é isso que normalmente os investidores alocam em cripto quando fazem uma alocação estratégica, né? Quando estão vendo uma alocação estratégica no longo prazo, isso aí já seria um mercado bem grande aqui no Brasil, na foto que a gente tem hoje, né? Então a gente ainda tem muito espaço para crescer. Hoje a gente tem cerca de 230 mil investidores que acessam, né, os nossos fundos, que têm acesso aos nossos fundos, e a gente tem um pool ali de mais de 20 milhões de brasileiros que investem em fundos. Então, a gente tem muito espaço para crescer ainda. Tá. Falando nisso, eu queria só se você conseguisse explicar aqui em poucas palavras o que é o Hash 11, né? E por que o tamanho do sucesso. Aqui eu não estou falando do sucesso em termos do desempenho em si, mas do sucesso de ter muita demanda, como você falou, tem muitos cotistas, tem se destacado no Brasil, no mundo, em termos de negociação, né? da liquidez do produto. Então eu consegui explicar em poucas palavras o que é o Hash 11 e também um pouco do porquê desse sucesso que teve, né? Legal. Então o Hash 11 ele é um ETF de criptoativos, de uma cesta de criptoativos. ETF, para quem não sabe, é um fundo listado em bolsa. Tá? Então, um fundo de investimento que, ao invés de você investir ali via a plataforma da sua corretora, né, que tem o prazo para você cotizar, para fazer integralização, para fazer o resgate, você pode comprar diretamente na bolsa como se ele fosse uma ação. Né? Então, para quem já está acostumado, é como se fosse um fundo imobiliário, né, que você compra ali direto do seu home broker. Esse mercado de ETF ainda é muito pequeno no Brasil, mas ele tem um potencial muito grande de crescer nos próximos anos, assim como ele tem crescido bastante no mundo. Tá? Então, ele é um ETF que investe em uma cesta de criptoativos. Tá? Essa cesta é definida por um índice que é administrado pela Nasdaq, tá? O NCI, o Nasdaq Crypto Index, e ele é como se fosse um Ibovespa dos criptoativos. Tá? Ele é uma metodologia, a cada 3 meses tem um rebalanceamento em que novos ativos podem entrar ou podem sair, assim como no Ibovespa, novas ações podem entrar ou sair do índice, né, à medida que o mercado vai evoluindo. Sim. Então a gente acredita que essa é uma forma muito segura, muito simples de você investir em cripto para o longo prazo. É um veículo muito simples, ele é eficiente do ponto de vista de custos e ele é muito mais seguro
do que se você fosse investir em comprar criptoativos diretamente. E o sucesso dele, eu acho que é principalmente por essa demanda que a gente teve de investidores brasileiros. A gente sabe que o investidor brasileiro, né, que o brasileiro em geral, ele historicamente um early adopter ali de novas tecnologias, né, ele gosta do tema. O público brasileiro é um dos mais envolvidos nesse tema de criptoativos no mundo, tá? Então, esse é um tema muito quente aqui no Brasil. E Sim. até hoje, esse público não tinha uma forma simples de acessar o mercado de cripto, né? Que está disponível ali em qualquer corretora. Então, na corretora do seu banco, naquela nova fintech, na grande corretora ali que você está acostumado, assim, qualquer corretora, você pode abrir o home broker, vai estar lá o Hash 11 e você vai ter acesso ao mercado de cripto. Antes, o mercado de cripto era muito difícil de acessar, né? Você tinha que criar uma conta no exchange, fazer a sua própria custódia. A gente já tem fundos de investimentos, né, que são bem grandes e tiveram bastante sucesso, disponíveis aí nas maiores plataformas, mas eles não estavam disponíveis para o investidor de varejo, né? O investidor pequeno, né, aquele qualificado, que não é um investidor qualificado, um investidor profissional, ele só podia investir até 20%, num fundo que investisse até 20% de criptos. Os 80% eram títulos públicos, né? Então, o mercado estava represado, né? Tinha uma demanda muito grande, tanto que o fundo saiu de 0 para 100 mil cotistas em intervalo de um mês, né? Então foi um caso, na verdade, sem precedentes ali em lançamento de ETFs na B3. O sucesso foi bem maior do que a gente esperava, tá? Ele, em média, hoje, ele tem ficado como o terceiro ETF mais negociado da B3, ele só está atrás dos ETFs de Bovespa, né, do BOVA11 e do BOVV11, em termos de volume negociado. Em número de cotistas, ele é o segundo ETF com o maior número de cotistas na B3, e no ritmo de crescimento, em breve, em algumas semanas, provavelmente ele vai ser o primeiro ETF em número de cotistas. E pensando globalmente, ele está empatado, né? Ele é o segundo lugar, mas quase empatado ali com o segundo ETF mais negociado, ETF de cripto mais negociado do mundo. A gente vê o potencial desse mercado aqui no Brasil, né? A demanda que a gente tem por negociação de criptoativos aqui no Brasil. Deixa eu só aproveitar aqui e fazer uma consultoria, né? Não sei se você tem essa informação ou não, mas você tem ciência, tem essa informação de se já tem fundos, né, utilizando o Hash 11 para fazer a sua alocação, né? Porque a gente sabe que já tem alguns fundos aqui no Brasil começando, tendo alocação em criptoativos. Mas eles têm utilizado, você consegue já ter essa informação? Tem, essa informação é pública, ela fica disponível no site da CVM, né, para cada um dos fundos, e tem algumas plataformas e alguns agregadores. Eu não tenho os nomes aqui de cabeça hoje, cerca de 20% do patrimônio do Hash 11 hoje ele vem de investidores institucionais. Tá? Alguns que já anunciaram publicamente, né, o suporte e o investimento nesse tipo de ativos, como, por exemplo, a Forcus, né, que é uma gestora que tem um fundo multi-estratégia que investe parte em criptoativos através dos fundos da Hashdex, mas tem outras gestoras também que já anunciaram essa alocação. É uma tendência, assim, lá fora, isso já vem acontecendo bastante, né, investidores institucionais fazendo alocação estratégica em cripto, então um movimento que já vinha acontecendo lá no exterior e que começa a acontecer aqui no Brasil agora que a gente tem produtos listados, mas ainda bem tímido com relação ao tamanho do movimento lá fora. Tá ótimo. Você falou, Samit, você falou lá em relação à composição do próprio índice. Então vocês acompanham diretamente essa composição. E como é que está a composição hoje, né? Para quem não conhece a composição do índice lá fora, como é que funciona esse ajuste? Ele é automático? E segundo, como é que está a composição hoje? Legal. Então, o ajuste, né, ele é todo administrado pela Nasdaq. A Nasdaq tem um comitê que trimestralmente reavalia todas as regras de elegibilidade do índice, né? Então, um conjunto de regras bem extenso e uma barra bem alta para um ativo ser elegível ao NCA. Isso porque a gente quis dar esse nível de proteção, né, e também fazer com que fosse um produto que investidores institucionais conseguissem investir de forma segura. Tá? Então, ela seleciona trimestralmente e aí esses ativos entram na carteira e dentro da carteira o peso deles é ponderado por valor de mercado, né? Então, se um ativo sobe, automaticamente o peso dele no índice nessa carteira ele sobe, tá? Ele não tem
nenhum limitante, não tem um cap, nem o máximo, nem o mínimo, tá? Então é bem similar ao Ibovespa aí nesse sentido. Hoje ele é composto por 8 ativos, tá? O principal deles, né, é o Bitcoin, mas tem alguns outros que têm tese de investimento bem interessante, tem crescido bastante, como o Ethereum, né, que é uma plataforma para execução de smart contracts, para essa Web 3.0, né, para essa nova versão da internet, vai ser mais descentralizada, mais acessível, mais segura para todo mundo. Tá? Tem ativos de finanças descentralizadas, como o Chainlink e o Uniswap, tá? Tem o Filecoin, que é um protocolo de armazenamento de arquivos descentralizados, é como se fosse um grande Dropbox descentralizado. Então, dentro do Hash11 tem várias teses de investimento dentro do mercado de criptoativos que tem um potencial de crescimento bem relevante. Falando um pouco dessa composição também, assim, eu vou fazer uma interpretação aqui, que hoje a gente tem um valor de mercado dentro de todas as criptomoedas liderado pelo Bitcoin, né? Mas tem na avaliação de vocês, tem algum cenário de que o Bitcoin vai perdendo espaço, ou a gente pode ter, não só em termos de mudança, enfim, uma nova composição radical, não estou falando daqui mês que vem, o próximo trimestre, mas a gente chegar lá em 2025, 2030, ter uma composição completamente diferente, né, em termos de valor de mercado, em termos realmente de novos criptoativos realmente ganhando espaço? Sim, essa é a nossa tese de investimento, foi por isso que a gente decidiu criar um produto diversificado, tá? A gente acredita que blockchain, né, e essa revolução de criptoativos é muito maior do que só Bitcoin. Apesar de Bitcoin ser uma das aplicações, uma das principais hoje, que tem um potencial gigante de transformar a sociedade, né, através de uma moeda global, descentralizada, que permite que qualquer um realize pagamento sem a necessidade de intermediários, né? Esse ouro digital, né, essa tese de ouro digital, ela tem muito apelo na nossa sociedade, tem muito espaço para crescer. A gente acredita que tem outras teses que podem ser tão grandes quanto ou até maior do que essa de ouro digital. Né? Um exemplo desse é o Ethereum, né? Uma plataforma de smart contracts, é uma versão, né, a Web 3.0, que vem para substituir esse paradigma atual que a gente tem de clouds centralizadas, né? Assim, que nossos dados eles ficam centralizados em servidores de poucas empresas de tecnologia que usam esses dados para nos espionar ali, e fornecer anúncios ali, né, às vezes até para manipular nossa opinião. Então, esse novo paradigma, ele pode criar uma nova internet. E em cima dessa nova internet, tem, por exemplo, uma indústria nova sendo criada de finanças descentralizadas, que é o DeFi. Né? Ao longo do tempo, a tendência é que todos os serviços analógicos que a gente consome hoje, offline, eles migrem para o digital. E dentro do digital, ele descentralizado vai ser muito mais eficiente. Então, o tamanho desse mercado, ele é realmente medido em centenas de trilhões de dólares. O tamanho do mercado de reserva de valor no mundo é medido em dezenas de trilhões, né? 50 trilhões de dólares, quando a gente envolve ouro, né? Assim, moedas fiduciárias, arte, juros, títulos do governo a juros negativos, né? Você quer reserva de valor maior do que você pagar o governo para guardar o seu dinheiro, né? Isso que você faz quando você investe num título que o juro real é negativo. Então, esse mercado de reserva de valor é 50 trilhões de dólares. O mercado de internet, junto com o sistema financeiro inteiro, são centenas de trilhões de dólares. Então, o espaço para o crescimento desses outros projetos é muito maior do que o do Bitcoin, apesar do Bitcoin, enfim, tem muito espaço para crescer. A gente acredita que tem muito mais espaço para os outros projetos crescerem. Então, o que a gente acredita que ao longo do tempo, né, isso é uma dinâmica que vai acontecer ao longo de anos, provavelmente 5, 10, 15 anos, o NCI ele vai incorporar novos ativos e esses ativos vão ter cada vez mais peso no índice. E é o que já vem acontecendo, né? O NCI chegou a ter cerca de 90% do peso dele sendo representado pelo Bitcoin. Hoje ele já está em cerca de 66%. Tá? Então já caiu em poucos meses de 90% para 66%. Tá? Então a gente acredita que esse é um processo que realmente tende a acontecer sim. Tá ótimo. Falando um pouco sobre o desempenho, na verdade, não olhar para o desempenho, mas vamos primeiro, eu queria entender, porque a gente tem uma história, principalmente do Bitcoin, que é uma história que já está completando um pouco mais de uma década, mas ao mesmo tempo, para quem faz estatística, enfim, para quem está olhando um pouco mais para finanças, fala assim, pô, realmente é um tempo relativamente curto. Mas a gente pode dizer que o Bitcoin ou as criptomoedas, elas tendem a ser ativos
protegidos da inflação, né? Eu acho que o grande assunto em 2020, 2021, talvez 2022, seja a inflação mundial. Será que esses ativos, ao longo do tempo, assim como tem outros ativos na economia real, né, que dizem ser protegidos da inflação, será que ele tem essa descorrelação, ou seja, ter essa proteção ao longo do tempo? Como é que a gente pode ver esse relacionamento com a inflação ao longo do tempo, né, do comportamento dos ativos? Né? Não, pergunta muito boa. E aí a primeira coisa que eu queria destacar é que a tese de investimento em cada um desses criptoativos ela pode ser bem diferente. Né? A do Bitcoin especificamente é de reserva de valor, de ouro digital, né, de ter uma proteção contra potenciais cenários de inflação nos Estados Unidos. Então essa é a tese bem clara. O Bitcoin hoje é considerado, né, assim, uma reserva de valor digital emergente. Tá? Significa que ele é muito recente ainda para a gente afirmar que ele é uma reserva de valor, que ele vai de fato se confirmar. Não existe um consenso hoje na sociedade como um todo de que o Bitcoin é de fato uma reserva de valor eficiente. O que a gente sabe é que ele tem características, né, que fazem com que ele seja uma boa reserva de valor. Ele é um ativo essencialmente escasso, né, ele é altamente divisível, ele é ultra portável, né, ele é muito difícil de falsificar, né, diferente do ouro, das moedas fiduciárias. Ele tem uma política monetária determinística, né, que faz com que ele seja muito escasso, diferente dos bancos centrais, em que a política monetária depende do humor do governante da vez, né, a opinião do governante da vez. A do Bitcoin é fixa, definida em software e imutável. Então, essas características fazem com que ele, idealmente, que ele hipoteticamente sirva como uma boa reserva de valor. Se ele vai ser uma boa reserva de valor ou não, só o tempo vai dizer. Tá? A gente acredita aqui na Hashdex que é uma transformação digital, um processo de evolução da sociedade, de transformação. É um shift geracional, né? Assim, é uma geração nova que está entrando no mercado, que está acostumada com o conceito de ativos digitais e cresceu vendo a internet, e para elas é muito mais natural você ter um ativo digital que pode ser uma reserva de valor do que para os baby boomers, aquela geração anterior que não cresceu com a internet. Né? Que na época deles de hiperinflação você tinha que buscar ativos reais, você tinha que comprar imóvel, tinha que comprar terreno, tinha que comprar barra de ouro, né? Tinha que comprar cédulas de dólares, ali, que na época era uma grande reserva de valor. Hoje em dia, a gente sabe que, assim, que quem tem dólar, né, assim, na mão, assim, tá segurando um pepino aí, que é uma bomba que pode explodir a qualquer momento na inflação. Então, essa geração anterior ela vai ter mais dificuldade de ver esse ativo como uma reserva de valor. Então, é um processo de mudança geracional, não acontece da noite para o dia, assim como a internet não dominou nossas vidas da noite para o dia. Né? Ela demorou décadas. Né? Assim, demorou décadas para a gente chegar nesse estágio que a gente está hoje, que tem uma pandemia, né, assim, que basicamente parou as sociedades inteiras, e a gente conseguiu continuar interagindo, né, vendo as pessoas e até muitas vezes trabalhando até melhor do que trabalhava antes no escritório, né, por conta da internet. Então, para chegar aqui foram décadas de evolução, não foi do dia para a noite. Então, a gente acredita que realmente o Bitcoin tem um potencial de ser uma boa reserva de valor. Ele está assim, no cenário macro ideal para provar a que veio, né? Assim, esse cenário de um potencial inflação nas moedas forte, né? Principalmente na americana, essa desvalorização do dólar, ela vai mostrar a que o Bitcoin veio. Né? Então vai ser uma grande prova de fogo que a gente vai ter do Bitcoin nos próximos anos. Já os outros criptoativos são investimentos em tecnologia. Tá? Então, aquela história, vai depender de como a tecnologia vai evoluir, muito mais do que como a inflação ou como a política monetária dos bancos centrais vai se desenvolver. Então, eu diria que eles seguem uma dinâmica muito mais parecida com a de investimentos em venture capital e em ações. Né? Assim, então, se tiver mais capital de risco para ser alocado e esses projetos de fato começarem a se expandir, eles tendem a valorizar. Numa situação de aperto monetário, né, em que você tem um aumento muito grande na taxa de juros, você tem um risk-off, você sai de ativos de risco, esses outros ativos digitais, eles podem sofrer um pouco mais. Uhum. E esse conceito vale também para descorrelação, né? Porque se a gente olhar para o desempenho do Bitcoin, pelo menos nos últimos 10 anos, né, desde 2009, acho que 2020 ficou bem claro isso, né? As bolsas caindo ali, o Bitcoin andando na contramão. Mas se a gente olhar para os últimos 10 anos, a história, a gente tem vários momentos realmente que tem um comportamento, né, praticamente, não sei se a palavra certa é essa, mas independente ali. Né? Esse conceito também vale somente para o Bitcoin de descorrelação e depois para os demais também é muito individual. Né? Como é que, se você puder explicar também
o que é essa descorrelação, né, de uma forma um pouquinho mais simples aqui para todo mundo entender, mas basicamente andar na contramão, ele fica somente para a característica do Bitcoin ou também deve servir também para os demais ativos, né? Legal. Então, o termo descorrelação, né, assim, ele indica, é uma medida estatística de quanto que os preços andam juntos, né, qual é a relação entre os preços, e quando a gente fala que um ativo é descorrelacionado, o que a gente quer dizer é que os fatores que movem o preço daquele ativo, eles não são os mesmos que movem os preços de outros ativos, né? Então, essa, na essência, assim, explicando de forma simples, basicamente o que mexe no preço do Bitcoin não é a mesma coisa do que mexe no preço das ações, ou dos títulos públicos, né? Ou do câmbio. Então, isso que significa ele ser descorrelacionado. E nesse sentido, né, os fundamentos que movem o preço do Bitcoin e dos outros criptoativos, eles estão apartados dos outros mercados que a gente está acostumado. Isso hoje, principalmente porque ainda é uma classe de ativos muito pequena. À medida que mais capital entra nessa classe de ativos, né, o efeito manada dos grandes investidores, aqueles que quando tiram dinheiro, né, o risk-on, aquele movimento risk-on e risk-off, ele tende a aumentar as correlações. Então, um exemplo disso foi a crise do Covid. Em março lá do ano passado, teve uma crise muito aguda de liquidez, em que todo mundo resolveu sacar o seu dinheiro, os seus investimentos, né, sair dos investimentos de risco e ir para o dólar. Né? Foi isso que aconteceu e todas as classes de ativos sofreram, inclusive o ouro, né, historicamente uma grande reserva de valor. Inclusive o Bitcoin também caiu para caminho, os outros criptoativos também. O dinheiro todo secou e foi todo para o dólar. Né? Então, o que aconteceu naquele momento foi uma quebra de correlação. Né? Aqueles ativos que eram descorrelacionados passaram todos a andar junto, porque era todo mundo indo para o mesmo caminho, todo mundo indo para baixo. Depois que passou aquela crise mais aguda, né, que o mercado foi se restabelecendo, cada um dos ativos voltou a seguir sua dinâmica própria. Então, de novo, assim, à medida que o mercado de cripto vai ficando maior e mais significativo na alocação dos investidores, a tendência é que essa correlação vá aumentando um pouquinho, porque ele vai entrar dentro dos movimentos globais ali de carteira, de risk-on e risk-off de carteira. Tá? Mas hoje a correlação é zero. Assim, o que mexe o preço do Bitcoin não tem nada a ver com o que mexe o preço das ações aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou a própria taxa de câmbio. Muito bom. Samir, só para a gente terminar aqui, a gente está vendo um desempenho do Hash 11, né, desde que ele inaugurou, talvez acompanhando, lógico, o movimento do Bitcoin recentemente, mas acho que é uma pergunta que não poderia deixar de faltar, você deve receber todo segundo, talvez, né? Como é que a gente consegue ter, de certa forma, uma direção, pelo menos, para os preços do Bitcoin, né? Acho que a pergunta a gente, como analista, recebe, vocês também, né? Até onde pode ir, para cima ou para baixo, né? Os preços do Bitcoin, que acho que é a principal referência no mercado, né, de criptoativos, né? Legal. Então, assim, eu acho que é importante destacar que o Bitcoin é uma commodity digital, né? Então, hoje não existe um processo para determinar um valuation e determinar um preço justo para o Bitcoin, ele depende puramente de oferta e demanda. Tá? Então, diferente de uma ação que você consegue calcular o valor justo dela, uma commodity ela é simplesmente função de oferta e demanda. E um lado dessa equação, que é a oferta, ela é constante, né? Assim, ela é predeterminada e ela tem uma política de emissão física. Então a oferta, a gente não consegue mexer. A gente não consegue aumentar ou diminuir a oferta de Bitcoin. Tá? Então a oferta ela está pré-estabelecida. O que a gente consegue analisar é a demanda. Tá? Então, de forma bem simples, o que é que mexe o preço do Bitcoin no final? É a demanda. Quanto maior a demanda, maior o preço. Quanto menor a demanda, menor o preço. No curto prazo, é muito difícil você determinar essa demanda. Porque, assim, como a gente vê um tweet do Elon Musk, uma notícia que sai da China, qualquer coisa mexe a demanda desse ativo no curto prazo. Mas quando a gente dá um zoom out e vê no longo prazo, né, a gente vê no horizonte de anos, a gente vê que a demanda só tem crescido ano a ano, de forma consistente. Né, o número de carteiras digitais, né, o número de usuários de carteiras digitais em blockchain, o volume de transação, ele só cresce ano a ano. Então, quando a gente dá esse zoom out e a gente vê a mínima do Bitcoin ao longo dos anos, a gente vê que essas mínimas são ascendentes. Apesar de toda essa volatilidade, as mínimas são ascendentes. Então, a projeção para o futuro é basicamente o seguinte: se você estiver olhando no horizonte de
alguns dias ou de um mês é imprevisível. Se qualquer pessoa te falar qual vai ser o preço do Bitcoin daqui a um mês, ou qual a previsão de preço, onde pode chegar, assim, desconfie. Tá? Agora, se você olhar em horizontes mais longos, a pergunta que você deve fazer é: vai ter demanda? Assim, a demanda vai aumentar? Vai existir uma demanda no futuro por um ativo digital, né, que não depende de nenhum banco central, né, que você pode transacionar com qualquer pessoa sem necessidade de intermediários? Ele vai ser uma grande reserva de valor global? Existe demanda para isso na sociedade? Se existir, necessariamente a demanda vai ser maior do que a de hoje. E aí o preço tende a subir muito. Tá? Por outro lado, se você acha que não, isso é só uma grande moda, isso aqui é uma bolha, uma alucinação coletiva e não tem espaço para isso na sociedade, aí a demanda vai ser menor do que ela é hoje e o preço tende a cair. Então é tão simples quanto isso. Tá? Quando a gente analisa o número de pessoas que já tiveram acesso ao investimento em Bitcoin de alguma forma, a gente chega no número de entre 120 e 150 milhões de pessoas no mundo já tiveram acesso a investimento de Bitcoin em alguma forma. Se o Bitcoin de fato se consolidar como uma reserva de valor, a gente está falando de um mercado de bilhões de pessoas. Né? Não vão ser centenas de pessoas, a gente vai medir esse mercado em bilhões de pessoas que vão acessar esse arquivo. E essas pessoas, por ser um ativo extremamente escasso, elas vão ter que comprar de quem tem hoje Bitcoin. Né? Porque a emissão, a gente já emitiu 18 milhões de Bitcoin dos 21 que vão ser emitidos até 2140. Né? Então, assim, são esses que estão aí. Então isso mostra a escassez, né? Assim, se de fato esse negócio crescer e a gente tiver bilhões de pessoas usando, isso necessariamente vai levar o preço a outros patamares, e aí é muito difícil a gente prever, tá? Se vai ser 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão, 2 milhões, acho que e até porque a gente nem sabe qual é o valor do dinheiro no futuro, né? Quanto que vai valer um dólar no futuro, né? Comparado com o dólar de hoje, né? Comparando a inflação. Então realmente essa é a visão que a gente gosta de ter, tá? E a forma que a gente recomenda que os investidores olhem para o investimento em Bitcoin e nos criptoativos é como uma alocação estratégica, tá? É uma nova tecnologia que está vindo para transformar a sociedade, que ainda tem muito risco, tá? Lembra que o Bitcoin já caiu mais de 80%, pelo menos 4 vezes nessa história recente dele, aí nesses menos de 10 anos. A gente não tem nenhum elemento para acreditar que ele não vai continuar nessa demanda, que ele não vai continuar nessa dinâmica de cair 80% mais algumas vezes na história. Tá? Então, você precisa ter estômago para aguentar isso. E qual a melhor forma de você ter estômago? É ter uma estratégia. Então, define um percentual de alocação, em geral um percentual baixo, que você fique confortável de ver uma queda de 80% nesse investimento, sem sentir aquele nervosismo, aquele ímpeto de querer vender, tá? E segura isso para o longo prazo. Tá? Então, uma alocação pequena, entre 0,5% e 5%, segura isso para o longo prazo, acima de 3 anos, vai ser um investimento interessante com certeza vai ter um impacto muito positivo na sua carteira. Muito bom. Você falou do Elon Musk, eu acabei lembrando sobre esse tema, né? Mas como é que vocês veem esse tipo de movimento? Né? Vocês veem como um movimento saudável, até porque eu acho que é um ativo, vamos dizer assim, desregulamentado, então qualquer um pode emitir a sua opinião, a sua visão, enfim, né? Mas ao mesmo tempo você tem movimentos aí como grandes formadores de opinião que pode até fazer o preço, né? Como é que você vê esse tipo de atuação, né? Assim, jogando a lenha na fogueira, assim, seria uma pergunta mais provocativa, né? Elon Musk, mocinho ou bandido aí no mundo do Bitcoin, né? Legal. Tem muita gente que odeia o Elon Musk pelo que ele fez, né? Eu acho que eu não sinto isso por ele, eu acho que ele é uma figura, né, uma personalidade icônica aí certamente no Twitter, né? Ele é muito ativo no Twitter. Eu acho que esse fenômeno que a gente viu do Elon Musk, ele é mais um sintoma do que a gente vive na nossa sociedade hoje, né? Dessa transformação digital da sociedade. Não dá para dissociar isso daquele movimento que a gente viu no GameStop, por exemplo, da AMC, né? Então, Wall Street Bets, né? Aquele movimento de massa das pessoas manipulando os mercados, né? E vamos lembrar que o Elon Musk, isso não é só em cripto, né? Ele já foi enquadrado pela SEC algumas vezes por fazer, enfim, por descumprir as regras ali em como ele anuncia as coisas no Twitter. Ele simplesmente saía falando coisas sobre a Tesla, dizia que ia recomprar as ações da Tesla, e aí gerava aquele movimento especulativo nas ações. Então, assim, não é só no mercado de cripto que existem essas manipulações, essa dinâmica, né, assim, do Twitter, das redes sociais manipulando massa de pessoas que vão comprar e vender ativos de acordo com alguns influencers, isso não é algo só de cripto, pelo contrário.
algo mais sistêmico na nossa sociedade que a gente precisa acompanhar, e os reguladores precisam entender esse movimento também, até para entender qual é o reflexo disso nos mercados regulados. Tá? Então, eu não vejo isso como uma particularidade de cripto. Claro que assim, o Elon Musk e cripto especificamente, por ser um ativo digital, negociado 24/7, não tem leilão de abertura, não tem leilão de fechamento, não tem circuit breaker, né? Então não tem túnel de variação. Assim, o preço flutua de forma indiscriminada, não tem nada que segure o preço quando você tem uma demanda compradora ou quando você tem uma demanda grande de vendedora, tá? E esses comentários eles acabam gerando uma onda de especulação muito grande. Mas o Elon Musk em si, eu acho que é um gênio assim, indomável, assim, é um cara que fenomenal, que ele acredita muito nas coisas que ele faz. E por trás de tudo isso, ele acredita muito no Bitcoin, ele acredita nos criptoativos, ele está investido. Só que ele tem um ponto, assim, ele dedicou a carreira inteira dele a tentar ajudar a transicionar a sociedade para energia sustentável, né? E aí ele tomou essa decisão de fazer essa alocação em Bitcoin, e depois ele entendeu que, bom, o consumo de Bitcoin hoje, né, o consumo de energia hoje de Bitcoin, e naquele período específico lá que ele analisou, ele estava vindo de combustíveis que eram muito prejudiciais para o meio ambiente. Então, olha que contradição, né? A Tesla, que é uma empresa que está acelerando nossa transformação para energias renováveis, estimulando um ativo que estava, enfim, fazendo mal para o meio ambiente. Então, gerou toda essa confusão, e eu acho que, no final, o discurso é positivo, porque ele chamou a atenção para o papel que o Bitcoin tem que ter para a transformação da sociedade e para ajudar a estimular esse movimento de transição para renováveis. Tá? Então, eu acho que no final de tudo, essa polêmica vai ser muito positiva para o Bitcoin, tem sido bastante positiva para o Bitcoin, mas no curto prazo você sofre com o preço, é normal, acontece. Muito bom. Samir, só para a gente terminar aqui uma curiosidade, né? Você vai falar que você não pode falar, mas a gente, já aqui ao vivo, não tem como voltar atrás, né? Mas assim, o quanto do patrimônio do Samir hoje, patrimônio líquido, né, de investimentos, está relacionado direto ou indiretamente com os criptomoedas. Lógico que você sendo sócio da Hashdex, você também está diretamente relacionado aí. Mas se você não puder falar o número, mas pelo menos uma ordem de grandeza aqui, até para a gente matar essa curiosidade. O que eu posso dizer é que é muito maior do que eu normalmente indico para as pessoas, né? Assim, essa é a minha vida, é isso que eu acredito, né? Assim, a gente aqui na Hashdex está dedicando a vida a construir essa infraestrutura, construir esse mercado. Então, assim, o que eu posso te dizer é que a grande, assim, a maior parte do meu patrimônio está assim, criptoativo e está nos fundos da Hashdex. Tá ótimo. E só para terminar, uma última pergunta que também você deve receber. A gente fala muito sobre Bitcoin, que é o mais conhecido, mais líquido, o maior valor de mercado. Mas se pudesse, assim, não é aqui, de novo, o espaço não é recomendação, mas tem algum outro criptoativo que você fala, pô, dá uma estudada, tem coisa acontecendo, quais seriam realmente os próximos ativos que você está vendo realmente que está mudando essa balança, né, de composição, tem feito, atraído também o olhar aí de todos os investidores ao redor do mundo, né? Legal. Eu acho que tem 4 setores que é bom destacar, e aí dentro desses tem vários ativos, alguns melhores que os outros, mas o primeiro é a plataforma de smart contracts, é isso que vai facilitar uma escalabilidade dessas aplicações de blockchain e desses aplicativos descentralizados. Então, dentro desse setor, o Ethereum é o maior deles, né, que eu recomendo que as pessoas realmente estudem, porque é um case fascinante, que tem realmente muito potencial de crescer nos próximos anos, está só no começo, né? Porque um dos que mais cresceu agora recentemente, tomou muito peso no NCI e deve continuar crescendo nos próximos anos. E aí tem outros 3 setores que dependem dessas plataformas de smart contract, né, que é basicamente o DeFi, finanças descentralizadas, né, o Web3, que é essa nova internet surgindo em cima do blockchain, e os NFTs. Tá? Então, dentro desses tem vários cases interessantes, né, que eu acho que vale a pena explorar, mas eu começaria nessa abordagem setorial, assim, entendendo quais são os setores que vão ser impactados por blockchain, e dentro disso, quais são os ativos que têm um potencial de ser vencedores ali, né? Tá bom, muito bom. Samir, pô, muito obrigado pelo bate-papo, pela presença, como sempre, pela disponibilidade. Agradecendo todo o nome aí, toda a equipe da Hashdex. Deixa seu recado final aí para todo mundo, né?
E também, deixa eu deixar, se você puder anotar aí, mas eu acho que era hashdex.com.br, né? O endereço para quem quiser conhecer mais aí todas as informações da casa, né? Exatamente. Exatamente. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a Hashdex e sobre criptoativos. É sempre um prazer falar com vocês. Então, contem com a gente aí sempre que precisar, tá? Quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais sobre a Hashdex, procura no nosso site, hashdex.com.br, no Instagram, hashdex.brasil, no Twitter, @hashdex, tá? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está sempre aberto para discutir. Muito bom. Muito obrigado, Samir. Até a próxima. Uma ótima noite. E eu vou depois, só para reforçar aqui, hashdex.com.br. Beleza? Obrigadão. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Samir Kerbaj. Ele é CTO, né, um dos principais executivos da Hashdex. Para você não conhece, hashdex.com.br, para você acessar lá uma das maiores gestoras de criptoativos do mundo, tá? Inclusive o ETF que ele acabou de falar, um dos ETFs mais negociados do mundo, tá bom? Lembrando que você pode acompanhar sempre o nosso BMC Talks pela sua plataforma preferida, escutar quantas vezes você quiser, nem podcast também. Mandem sugestões de nomes aqui para a gente entrevistar no nosso BMC Talks, tá bom? Toda quinta-feira, às 18 horas, ao vivo aqui na BMC News, tá bom? Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. A gente se vê aqui no BMC Talks na semana que vem. Até mais. Tchau!